Queridos, o texto que nós vamos ler, nós estamos na série de sermões no Evangelho de João, e hoje nós vamos ler do capítulo 1 ainda, os versos de 43 a 51. Diz assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí, amados. Nós estamos prosseguindo aqui com a série de sermões no Evangelho de João. E no prosseguimento da série de sermões no Evangelho de João, nós devemos fazer um esforço para mantermos diante de nós o que nos revela esse Evangelho logo no seu começo acerca de quem é Jesus. Então, esse é o nosso desafio no prosseguimento dessa série de sermões, mas não só isso, esse é o desafio nosso ao continuarmos lendo o Evangelho de João e, de certo modo, também todo o Novo Testamento, ou seja, mantermos diante de nós aquilo que João revela acerca de Jesus logo no começo, no seu conhecido prólogo. Ele revela logo no começo acerca do Verbo de Deus. E eu gostaria que você me permitisse ler aqui mais uma vez esse prólogo, porque eu estou colocando que o nosso desafio no prosseguimento dessa série de sermões em João é manter diante dos olhos o que a palavra de Deus, o que João, em seu evangelho, revela acerca de Jesus logo no seu começo. Então ele diz, lá no capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. E ele prossegue: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Bem, queridos, essa série de sermões no Evangelho de João perderia totalmente a sua relevância se não mantivesse essa verdade acerca de Jesus Cristo. Não faria sentido, ou estaríamos aqui falando com muito pouca relevância, se nós não mantivéssemos diante de nós essa verdade
acerca de Jesus Cristo. E nós, de um modo geral, como cristãos, nós cairemos em uma religiosidade muito vazia se nós perdermos de vista essa verdade contundente e essencial acerca de Jesus Cristo. Aliás, uma religiosidade vazia que pouco ou nada nos serviria em nosso existir. Então, aqui que eu estou me referindo aqui, quando eu digo a gente tem que guardar no coração, diante dos olhos, essa convicção acerca da pessoa de Jesus Cristo. João diz que Deus, na pessoa maravilhosa e gloriosa do seu Filho, encarnou na história, vindo para aqueles que eram seus, ou vindo para o que era seu de um modo geral, e para encontrar aqueles que ele veio buscar, salvar, redimir, e aqueles que o recebessem pela fé, teriam o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é a questão que nós devemos guardar sempre diante do nosso coração. O que João está dizendo é que Deus, na pessoa eterna e maravilhosa do Filho, ou seja, Deus, encarnou na história com este propósito. E aí, queridos, nesse texto que nós lemos hoje, nós vamos, e esse é o primeiro ponto aqui que eu queria tratar com vocês, João está relatando Jesus encontrando as primeiras pessoas a quem ele veio buscar de fato. O que nós temos aqui, nesse texto lido hoje, nessa manhã, é Jesus encontrando as primeiras pessoas, depois de encarnado, depois de nascido de uma virgem, depois dessa obra maravilhosa, misteriosa e gloriosa de Deus. Nós temos aqui, nesse relato que nós acabamos de ler, Jesus encontrando as primeiras pessoas a quem ele veio buscar de fato. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria, então, de ressaltar aqui com vocês. Nós temos nesse texto, então, esse relato. E João, ele já falou aqui de como foi isso com ele mesmo, como ele encontrou Jesus junto com seu amigo André. Ok? Aliás, esse tema foi o primeiro sermão com o qual nós abrimos essa série de pregações. Agora, João está falando, depois de ele ter falado de como ele encontrou o Senhor Jesus, ele está falando de mais dois encontros. Ele está falando do encontro de Jesus com Filipe e com Natanael. Então, diz assim o verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Nós temos aqui uma coisa muito curiosa, o modo como João está colocando aqui esse relato é um pouco lacônico, ok? Porque ele diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Obviamente que não foi algo assim espantoso, né, que ele vê alguém passando e diz: Filipe, é você, siga-me. Não, claro que houve um encontro, houve uma conversa, mas João está interessado aqui naquilo que foi essencial e importante. Nesse encontro, Jesus diz para Filipe: siga-me, e obviamente o modo como está aqui o texto, Filipe o seguiu. E é muito interessante que nesse verso 44 ele diz: Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Obviamente, André e Pedro já tinham conversado com Filipe acerca de Jesus Cristo. Mas o que eu quero ressaltar é que João aqui está interessado em relatar os primeiros encontros de Jesus com as pessoas a quem ele veio de fato buscar. Então, só olhando mais uma vez esse texto, ele diz: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Lá no verso 27 do capítulo 10 de João, o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ok, amados? Nós vimos isso aqui acontecendo na vida de Filipe. Jesus encontrou-se com ele e Jesus o convidou: siga-me. E ele seguiu. E está aqui Jesus falando dessa verdade: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço
e elas me seguem. Elas não me seguem porque passaram a ser as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Jesus, num dado momento, ele disse: eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok, amados? São ovelhas dele. Mais tarde, Paulo, o grande plantador da igreja de Cristo entre as nações, o grande teólogo da igreja cristã, ele nos revela o que está por trás disso tudo que João está aqui relatando, desse encontro de Jesus Cristo com Filipe, e ele vira-se para Filipe, depois de uma conversa, obviamente, ele convida Filipe a segui-lo, e Filipe o segue. E Paulo, escrevendo os Efésios, capítulo 1, versos de 4 a 6, ele diz o que está por trás disso tudo aqui. Ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, João está nos escrevendo como que isso tudo se cumpriu na história pessoal de Filipe e de Natanael, ok, amados? Então, o cristianismo não é uma teoria teológica muito bem arquitetada, muito bem fundamentada. O cristianismo é algo maravilhoso que tem o seu relato teórico, teológico, mas que tem a ver com a vida de seres humanos em carne e osso, amados. Isso é muito maravilhoso, porque, inclusive, quando o Senhor veio nos salvar, Ele encarnou, Ele tornou-se gente, Ele tornou-se um ser humano. Esse é um mistério glorioso, maravilhoso, e por conta dele existe a possibilidade de salvação. Então, aqui está João relatando como que isso tudo aconteceu na vida de Filipe e de Natanael. Me permitam-me ler mais uma vez o verso 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Então, aqui João está descrevendo esse encontro de Jesus com Filipe. Filipe vai e encontra Natanael e fala a respeito de Jesus, e Natanael tem uma certa dúvida, um certo preconceito contra Nazaré, e não cabe muito, não se encaixa muito essa história. E o fato é que Filipe vira-se para Natanael e diz: olha, venha você mesmo ver, venha conhecê-lo, venha entender acerca dessa história que eu estou te relatando. Amados, eu estou dizendo aqui que o Senhor, Ele veio buscar as suas ovelhas, ok? Ele veio encontrar as suas ovelhas, e como a gente olha para Paulo escrevendo os Efésios, ovelhas, pessoas escolhidas antes da fundação do mundo, mistério maravilhoso, glorioso, e que dá um sentido enorme para a nossa existência. Mas o fato é que, às vezes, o Senhor encontra uma certa resistência inicial, ok? Como aqui no caso de Natanael. Quando é colocado acerca dele, acerca da sua história, de onde ele está vindo, porque numa fase, embora ele tenha nascido em Belém, ele foi morar um período da sua vida em Nazaré, e isso não cabe muito bem. Peraí, você está falando do Salvador, do Messias, mas vindo de Nazaré, mas que negócio é esse? Então o Senhor, às vezes, encontra essa resistência, mas o fato é, amados, que se cumpre o que o Senhor disse em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, se elas tiverem uma resistência inicial, e muitas vezes ele encontra essa resistência, sei que a história de vocês com Cristo pode ter muito disso, né? Eu resisti muito, até que eu, de fato, comecei a seguir a Jesus Cristo. Então, o fato é que isso se cumpre, né? Jesus veio encontrar e buscar as suas ovelhas, a quem ele conhece. Então, verso 47 diz:
Jesus viu Natanael se aproximar, ou seja, quando ele falou para Natanael de Jesus, Natanael resistiu, teve dificuldade de entender, de Nazaré viria o Salvador, e Filipe diz para ele, vem, vamos lá, venha ver você. E eles vão chegando, e o verso 47 diz, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, de Natanael, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Eu quero lembrar aqui o que João diz lá no capítulo 10, verso 17, o Senhor conhece as suas ovelhas, ok, amados? Embora Natanael não conhecesse Jesus, Jesus o conhecia, porque a verdade é que o Senhor conhece as suas ovelhas, e quando elas ouvem a sua voz, elas o seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus vê Natanael chegando e diz a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Com que propriedade Jesus está dizendo isso? Porque ele conhece as pessoas, conhece as suas ovelhas. Natanael ficou intrigado com isso. E ele Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? E Jesus responde para ele, antes de Filipe chamá-lo, ou seja, não pense você que eu te conheço porque Filipe falou algo de você, tá? Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Aqui o estudo, a hermenêutica, a exegese, faz-nos compreender, à luz do contexto, à luz da história, que Jesus está se referindo a algum momento devocional de Natanael debaixo da figueira, porque era comum ter essa árvore, essa planta no seu quintal, e os judeus utilizavam esse lugar, sua sombra, para ter seus momentos devocionais, cuidar da sua espiritualidade, fazer as suas leituras. Então, tem-se assim, uma forte convicção de que Jesus está se referindo a algum momento devocional de Natanael debaixo da figueira. E, queridos, o fato é que, à medida que as pessoas encontravam Jesus Cristo, elas iam tomando consciência de que estavam diante de alguém incomparável. Um exemplo disso são os discípulos no meio de uma tempestade, em que o Senhor faz o vento acalmar, o mar acalmar, uma tempestade perigosa, e o texto diz que eles ficaram possuídos de temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu estou dizendo que as pessoas iam encontrando Jesus e iam tomando consciência de que estavam diante de alguém incomparável. Eles já tinham andado muito ao lado de Jesus, já tinham visto muitas coisas, mas ali eles estavam tendo a experiência de provar que o Senhor Jesus tem autoridade sobre os fenômenos da natureza, sobre o vento e sobre o mar. No entanto, amados, o poder de Jesus sobre os fenômenos meteorológicos não eram a única evidência do seu incomparável poder. No caso de Natanael, fica claro que Jesus possuía o atributo da onisciência e a onipresença. Ele sabe que esse evento ao qual Jesus está se referindo, ele estava sozinho debaixo de uma figueira. E Jesus está dizendo para ele, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira e sei o que você estava fazendo lá. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. A verdade da onisciência divina, ela é proclamada pelo povo de Deus desde o Antigo Testamento, amados. O Salmo 139 diz o seguinte, Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém, amados? Então, essa verdade acerca de Jesus já era cantada pelo povo de Deus desde o Antigo Testamento. Senhor, tu me sondas e me conheces, conhece o meu deitar, o meu sentar, o meu levantar. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço minha cama no profundo abismo, para onde me ausentarei do teu Espírito? A onisciência e a onipresença de Deus
E diante de evidências, amados, não há argumentos. O que Natanael está experimentando ali é a evidência da onisciência e a onipresença de Jesus. Encontra e diante das evidências não há necessidade de argumentos. O verso 49 diz: então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ele não falou assim, curioso, o senhor conhecia isso? Então o Senhor é o Filho de Deus? Não, ele exclamou. Ele tem a evidência diante dele, que naquele dia, naquele momento, só ele sabe o que ele estava fazendo e onde ele estava. Então, diante dessa evidência, não cabe mais argumento. Ele exclama: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ou seja, quando Filipe chama Natanael, ele diz assim: olha, achamos Jesus, Messias, melhor dizendo, de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Isso significa, amados, que claro que Natanael e Filipe tinham encontros para falar da palavra de Deus, para falar da Escritura Sagrada de então, e eles esperavam o Messias, e de repente Filipe encontra-se com ele e diz: olha, achamos o Messias. E ele vem meio duvidando, porque, poxa, mas de Nazaré, do meio desse povo, você vai dizer que o Messias vem daí? Mas diante da evidência, da onisciência e da onipresença de Deus, ele não tem como mais resistir, ainda que venha de Nazaré. Mas ele está diante daquele que conhece todas as coisas e que está presente e conhecedor de todas as coisas. Então, amados, concluindo aqui esse ponto, Filipe e Natanael encontram em suas vidas o Messias, o Filho de Deus. Encontram Deus na pessoa de Jesus Cristo. E aí eu vou para o meu segundo ponto nessa manhã, que é uma pergunta. Em termos existenciais, o que significa encontrar Jesus Cristo? Não estou falando em termos religiosos, ao modo como o mundo compreende, mas em termos existenciais. O que significa encontrar Jesus Cristo? Verso 49 diz: então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. A que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Queridos, Natanael sentiu-se tocado existencialmente quando ele descobriu que a sua vida não era vivida ao acaso, que a sua espiritualidade, que a sua busca por piedade não era algo que ele vivia a esmo, mas algo que era assistido pelo Deus Criador de todas as coisas. Ele se sentiu existencialmente tocado. Isso foi importante para ele, porque quando ele percebeu que Jesus está falando para ele que conhecia a sua espiritualidade, a sua devoção, ele disse: o Senhor é Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ele se sentiu existencialmente tocado. E Natanael, diante de Jesus, exclama a mesma coisa que João disse no começo do Evangelho. João diz assim, no verso 14 do capítulo 1: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como Filho único do Pai, ou seja, glória de Deus. E Natanael aqui está dizendo a mesma coisa quando ele diz: então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Porque ele se sentiu existencialmente tocado com aquilo que Jesus falou a respeito dele. Mas, amados, isso aqui é um ponto importante, gostaria que você prestasse atenção. Jesus não se satisfaz apenas pelo fato de uma pessoa que há pouco não cria e agora crê, pelo fato das suas credenciais ficarem patentes, ok, amados? Jesus não se satisfaz com isso. Jesus deseja aqui conduzir a fé de Natanael adiante, pois a fé de Natanael até aqui, queridos, está se mostrando estreita demais.
A vida cristã, a longo prazo, vai pedir mais que uma experiência pessoal isolada, amados. Isso aqui é um aprendizado muito importante para nós, amados. Ele se sentiu existencialmente tocado pelo fato de estar diante daquele de quem diziam que era o Messias, o Filho de Deus, e ele fala a respeito da sua própria vida, e ele tem certeza, ninguém sabe disso. Então ele só pode ser esse Deus que dizem que ele é. Mas Jesus, ele não se dá por satisfeito por esses movimentos religiosos, cujos fundamentos são apenas experiências pessoais isoladas. Jesus deseja conduzir a fé de Natanael adiante, porque a sua fé ainda está se mostrando um pouco estreita. Ela está se baseando na sua experiência somente, embora ela fosse genuína, fosse verdadeira. Mas, amados, o fato é que a vida cristã, a longo prazo, vai pedir mais do que uma experiência pessoal isolada. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. Amados, somente no encontro real com a pessoa de Jesus Cristo, onde nós temos a certeza do que significa a sua pessoa para a nossa existência, somente aí a gente consegue contemplar e alcançar a verdadeira magnitude do existir humano. Vejam bem, a gente tem que compreender tudo que Cristo significa para a nossa existência, e muito mais daquelas experiências isoladas e pessoais. Então, é com isso que o Senhor está aqui preocupado, porque somente quando nós nos damos conta do que significa Jesus Cristo para a nossa existência, não falo para a nossa religiosidade ao modo da humanidade, amados, não falo para uma superstição, que muitas vezes leva o nome de cristianismo. Eu falo do significado de Jesus para a nossa existência como um todo, de estar no mundo, de ter nascido e de experimentar essa vida, e depois eu sei que eu vou declinar e partir. O que significa Jesus diante disso tudo? É com isso que Jesus está preocupado. E, amados, nenhuma outra realização humana no mundo consegue entregar o que às vezes nos promete: satisfação e paz. Êxitos os mais diversos não entregam para nós aquilo que muitas vezes prometem. A gente acredita nisso, né? O dia que eu conseguir isso, eu serei realizada. Estarei em paz. Vem tudo. E o êxito não entregou aquilo que prometeu. Um pouco de compreensão religiosa também não entrega aquilo que nós precisamos conhecer acerca de Jesus Cristo. Natanael tinha um pouco de compreensão religiosa, assim como Filipe, que sabiam que era dele que Moisés e os profetas falavam na vinda do Messias. Mas, amados, a magnitude existencial que a nossa alma tanto procura só é alcançada plenamente no conhecimento de quem é Jesus Cristo de fato, em sua plenitude. O verso 49 diz o seguinte: então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. Que coisas, amados? E aqui eu estou chegando no eixo desse sermão. Que coisas maiores Natanael e todos os outros ainda deveriam saber e ver em Jesus Cristo? Se Natanael já tinha experimentado que, de fato, Jesus é onisciente, embora vindo de Nazaré, ele não é um homem comum, e ele está apresentando credenciais de atributos divinos, a sua onisciência. Antes de Filipe te chamar, eu te conheci debaixo da figueira, eu sei da sua busca espiritual. Então, o que mais Filipe e Natanael precisavam ver? Que coisas maiores eles ainda precisavam ver de Jesus? Jesus responde isso. No verso 51 ele diz, e acrescentou, diante dessa fala dele: você crê porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Eu te digo que de agora em diante você verá
coisas muito maiores que essas. E acrescentou: em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqueles que estão acostumados com a leitura da Escritura Sagrada sabem que Jesus está se referindo a um evento que está descrito lá em Gênesis, capítulo 28, versos de 10 a 17. Natanael e todos os que se aproximam de Jesus pela fé verão, experimentarão aquilo que no passado Jacó viu em sonhos. Permitam-me recordar aqui para vocês, Gênesis 28, 10 diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E você e a sua descendência serão benditas em você, e a sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Pois bem, Jesus está se referindo a esse evento. E nós devemos lembrar que quando Jacó teve essa experiência, ele está fugindo da sua própria casa. A situação entre ele e seu irmão, Esaú, tinha se tornado insustentável. Então a sua mãe e seu pai acharam por bem que ele seguisse para procurar seus parentes, mas ele sai de uma situação muito desconfortável, e Jacó era um homem de dentro de casa, não era como seu irmão Esaú, que era do campo. Então ele amava aquele recinto, aquela família, mas a situação fica insustentável, e ele tem que seguir adiante. Peregrino, numa noite escura, num lugar isolado, correndo risco de feras do campo. Mais tarde ele vai chorar quando trazem para ele a túnica do seu filho José, e ele acha que ele tinha sido devorado por uma fera do campo. Ele sabia muito bem que no campo se corria risco. Ele está lá naquela noite, isolado, sozinho, com o coração talvez batendo, ainda com a ressonância do mal-estar entre ele e seu irmão, o que ele criou, o que acabou acontecendo. E ali o Senhor dá esse sonho para ele. Então, amados, o que Jacó viu em sonhos se tornará uma realidade maravilhosa, não só na sua própria vida, mas de um modo completo na vida de todos os discípulos de Jesus Cristo ao longo dos séculos. E eu quero falar um pouco sobre isso. Jesus acrescentou: em verdade, eu lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bem, como explicar isso? A que Jesus está se referindo? Bem, por causa da queda, queridos, do ser humano, os céus se fecharam diante dessa existência, deste mundo no qual nós vivemos. Esse é o fato. Por causa da queda do ser humano em pecado, os céus se fecharam diante do nosso existir. O que fazia desta vida uma existência plena e maravilhosa fora interrompido por causa do pecado. Ou seja, a comunhão direta com o Deus vivo e Criador. E isso, por causa do pecado, fora interrompido. Ok? Talvez já esteja fazendo muito sentido aí no seu coração, na sua mente. Eu sei que faz. E
A grande mensagem do Evangelho é que Jesus reabriu o céu que havia se fechado e rompeu com todo o impedimento quando ele veio a este mundo. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Ok, amados? Essa é a grande mensagem do Evangelho. Se os céus foram fechados por conta do pecado, essa comunhão entre a vida e os céus foi fechada por conta do pecado. A grande mensagem do Evangelho é que Jesus reabriu aquilo que tinha sido interrompido entre o ser humano e Deus. O que a gente pode dizer, como cantando um hino, onde Jesus está, o céu já não está mais fechado. Amém, amados? E é isso que Jesus está se referindo aqui, conversando com Natanael e Filipe nesses termos. Onde ele está, o céu não está mais fechado. Na própria noite do nascimento do Salvador, alguns pastores que guardavam suas ovelhas no campo, eles tiveram uma experiência maravilhosa dessa realidade acerca de Jesus Cristo. Na noite em que o Salvador está nascendo, Lucas 2,8 conta esse evento. Havia naquela mesma região, na região em que Jesus nasceu, pastores que viviam no campo e guardavam o rebanho durante a vigília dessa noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então, eles estão aqui experimentando essa realidade, que com a vinda de Jesus ao mundo, desde o seu começo, os céus se abrem de novo, os céus estão abertos de novo. Bem, amados, Jesus está dizendo aqui: em verdade lhes digo, que vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bem, ele quer levar a fé de Natanael adiante, assim como de Filipe, e dizendo: você crê porque eu disse que eu vi a sua vida, que eu conheço você, mas você precisa conhecer mais acerca de mim. Você e todos os outros que vierem depois de mim, vocês saberão que na minha pessoa os céus não estão mais fechados. Ele foi aberto. Para descrever a importância disso, eu teria que trazer aqui uns 4 ou 5 sermões. Mas eu creio que falo para gente que já é iniciada no Evangelho, está adiantada no Evangelho e sabe muito bem o que isso significa. E por isso, honrando vocês por conta do tempo, eu queria passar para as aplicações, tá? Que isso tem a ver com a nossa vida. Jesus está dizendo para esses 2 homens, um deles tinha ficado impressionado, existencialmente tocado, porque a sua vida não é vivida ao acaso, ele não ora às paredes, ele não ora a uma árvore, ele ora ao Deus Todo-Poderoso, que sabe quando ele está orando. A Bíblia deixa isso muito claro, quando Ananias vai encontrar-se com Saulo, que tinha se convertido, e Ananias fica meio atemorizado: poxa, mas dizem que esse cara é perigoso, o Senhor está mandando ir lá. E uma das coisas que o Senhor diz para Ananias é: vai lá, ele está orando. Natanael é tocado existencialmente quando ele diz: caramba, perdoe, caramba, que não era para sair caramba, tá, amados? Não é uma palavra muito polida para o sermão. Mas ele diz: poxa, melhor, né? A minha vida espiritual, ela é apreciada pelo Deus Todo-Poderoso. Ele se sente tocado existencialmente, mas Jesus diz assim: olha, espera aí, isso não basta, porque a vida cristã vai exigir mais do que uma experiência pessoal, isolada. Ela vai pedir mais, ela vai exigir que vocês compreendam quem é esse que fala com vocês. Por isso, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aplicações, amados. Você tem conhecimento pleno
de quem é Jesus Cristo e o que ele representa para a sua existência. Não estou dizendo para a sua religiosidade ao modo da compreensão do mundo. Para a sua existência, daquilo que você experimenta em carne e osso, com as suas emoções, momentos de esfuziante alegria, mas momentos de profunda tristeza. Você tem conhecimento pleno de quem é Jesus Cristo e o que ele representa para a sua existência? Ou ele é somente alguém importante para a sua religiosidade? Curioso que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 17, ele nos adverte para termos o cuidado para não descairmos da nossa própria firmeza. Eu disse aqui que a vida cristã, no decorrer dos anos, ela vai pedir muito mais do que uma experiência pessoal e isolada. Ela pede mais. E Pedro, escrevendo aqui na sua segunda carta, ele nos adverte para termos o cuidado para não descairmos da nossa própria firmeza. Porque se nós estivermos firmados só em experiências pessoais e isoladas, e não tivermos a compreensão de o que significa crer e encontrar Jesus Cristo, nós podemos descair dessa firmeza para a qual Pedro está chamando a atenção. E no verso 18, ele diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, para não descairmos da nossa firmeza, nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estagnar nas primeiras experiências pessoais, embora legítimas. Mas o que a Bíblia nos instrui é que nós devemos crescer nesse conhecimento, nessa experiência com Deus. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não diz crescei na espiritualidade, não diz isso. Ele não diz crescei na vida de oração, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fiz aqui as seguintes perguntas. Você tem um conhecimento pleno de quem é Jesus Cristo e o que ele representa para a sua existência? Ou você o tem como alguém muito importante no seu cristianismo, na sua espiritualidade? Felipe e Natanael tiveram um bom começo, mas não foi o suficiente, amados. Esse é o ponto. Isso que eu queria aplicar na vida de vocês, com todo o amor no meu coração pela vida de vocês. Felipe e Natanael tiveram um bom começo, mas não foi o suficiente. E aí, eu trago algumas perguntas. Por que tanta mornidão hoje em dia, espiritual? Ou por que tanta apostasia em nosso tempo, amados? Você já parou para pensar nisso? O cristianismo, quando ele foi espalhado pela terra, a igreja foi plantada, o Senhor veio, encarnou, estava no mundo, veio para que todos aqueles que o recebessem através da fé fossem feitos filhos de Deus. O cristianismo fez assim, uau, cresceu, 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 era muito vigor, era muito empenho. Me lembro aqui de uma pregação da nossa querida Marta Montenegro, que ela falava sobre isso, e chamando atenção para uma letargia que às vezes se percebe hoje em dia. E a minha pergunta aqui é, amados, por que tanta mornidão espiritual hoje? Tanta indiferença? E às vezes apostasia, as pessoas vão embora. Tem uma primeira experiência pontual e pessoal, mas não sustenta. Com o passar dos anos vai embora. E talvez eu já esteja aqui respondendo essa pergunta, por que tanta mornidão espiritual? Por que tanta apostasia do nosso tempo? Pessoas que já fizeram parte da igreja de Cristo e hoje estão distantes. Por que isso? O que pode ter acontecido? E muitas vezes, amados, embora tenhamos outros fatores que são responsáveis por essa realidade, mas muitas vezes essas pessoas tiveram uma primeira aproximação sincera. Eu encontrei Cristo, Salvador do mundo, Criador dos céus e da terra. Ah, está falando sério? O pessoal aí que está se reunindo num lugar, na igreja, você está falando que o que eles estão falando é a verdade da existência? Ou seja, de Nazaré vem alguma coisa boa? E qual é o convite do evangelizador? Venha, eu vou te apresentar Jesus. E há uma primeira e sincera aproximação, vem ver. Muitos ficam, amados, em uma primeira experiência pessoal, que, embora legítima, não foi o suficiente, não bastou ao longo dos anos.
Porque para uma firmeza e uma esperança inabalável de fé, nós precisamos ter a convicção de quem é Jesus de fato. Não apenas resolve minha crise pessoal inicial, Jesus Cristo. É muito mais que isso. Não apenas melhora o meu viver. Ele é muito mais que isso. Ele abre os céus diante de mim. Amém, amados? Ele devolve aquilo que era mais precioso e essa humanidade, por causa do pecado, perdeu. Então, olha a significância e a relevância de Jesus na nossa vida, queridos. Embora ele não só nos coloca na maravilhosa empresa, embora ele possa e faça, ele não só nos faz encontrar um maravilhoso cônjuge, embora ele possa e faça, ele não só nos dá filhos maravilhosos, ele abre os céus diante de nós. Amém, amados? E é isso que Jesus está aqui chamando a atenção para Filipe e Natanael, um dos seus primeiros seguidores, amados. E o que isso deve falar para nós hoje, queridos? O nosso relacionamento com Jesus Cristo nos faz experimentar a existência com o céu aberto, amados. Isso é importante, queridos, porque senão, quando nós estivermos experimentando o pior momento dessa vida, nós vamos precisar disso, para que o cristianismo faça sentido na nossa vida. Os céus estão abertos diante de mim, independentemente da situação que eu atravesso. E isso é algo mais maravilhoso da minha vida. É o que é mais maravilhoso. Então, nessa aplicação, uma pergunta relevante para nós. O nosso relacionamento com Jesus Cristo nos faz experimentar uma existência com o céu aberto? Não estou falando de experiências místicas e muitas vezes duvidosas. Não estou falando de experiências evangélicas, místicas e muitas vezes duvidosas, embora as genuínas existam. Mas eu estou perguntando se o nosso relacionamento com Jesus nos faz viver a existência a céu aberto. É uma pergunta importante para respondermos. Se nós somos, amados, e aqui eu concluo, bons religiosos, mas ainda não experimentamos essa realidade, o restante do Evangelho de João e todo o Novo Testamento nos apresentará essa verdade em vivas cores, ok, amados? Se Pedro diz, olha, cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, com que propósito? Para não descairmos da nossa firmeza. A vida não é fácil, amados, nós sabemos disso. Às vezes ela nos dá rasteira. Mas se você tiver com convicção de quem é Jesus na sua vida, a rasteira pode te jogar no chão você, mas não a sua firmeza em Cristo, amém, amados? Você persevera, você vai adiante. Jesus acrescentou, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, através da sua fé em Cristo Jesus. O seu relacionamento com Ele, você vive uma realidade muito diferente do mundo. Para o mundo, os céus estão fechados, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, os céus estão abertos. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Deus, tantos anos de história do cristianismo, e essa história começou com esses relatos aqui do Evangelho de João, relatos poderosos, e essa verdade vivida com tantos irmãos e irmãs do passado, tantos séculos, Senhor, chegou até nós. Nós experimentamos pelo poder do Espírito Santo o Senhor conosco na nossa vida e no nosso relacionamento contigo. Nós experimentamos a realidade de que os céus em Cristo Jesus já não estão mais fechados. Mas, amado Deus,
a caminhada longa em terrenos sinuosos, difíceis às vezes, como o apóstolo Pedro diz, podem nos fazer descair da nossa firmeza. Então eu peço a Ti nessa manhã, diante dessa congregação querida, que o Senhor nos faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a gente não se satisfaça com os nossos diplomas de teologia ou de pós-graduação em ciência da religião, mas que a gente se satisfaça com o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que veio a este mundo buscar aquele que se havia perdido, para salvar pecadores como nós, e retornou para a sua glória, e nós o aguardamos em toda glória e majestade. E ele mesmo disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Nós podemos ter certeza que em Jesus Cristo, todos os dias, os céus estão abertos diante de nós. Que a gente viva isso, Senhor, com a mais firme realidade na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós precisamos da Escritura Sagrada, lê-la, ler mais uma vez, ler de novo, ler mais uma vez, se possível, decorá-la. Por isso nós precisamos, no nosso culto, ouvir da Tua palavra. Por isso nós precisamos ser alimentados da Tua palavra, Pai, porque são elas que testificam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por essa manhã, por esse culto, Pai. Nos leve daqui para viver a nossa vida, nossa história, nossos dilemas, nossos desafios, nossas alegrias, com a certeza de que em Cristo os céus estão abertos diante de nós. Bendito seja o Teu nome. Amém.